Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Dando continuidade às hipóteses de contratação direta, vamos falar agora acerca das dispensas, ou seja, das hipóteses que autorizam o afastamento da disputa, ou seja, o afastamento do procedimento propriamente que vai garantir a disputa. Muito bem. Vejam, a dispensa é prevista no artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Repito, as hipóteses de contratação direta por dispensa é viável a disputa, porém, ela pode ser afastada pelo agente público. Essas hipóteses têm rol fechado, têm rol, números clausos, ou seja, rol taxativo no artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. São muitas as hipóteses de contratação direta por dispensa, tá? Eu peço venha para trabalhar com vocês, lendo os dispositivos, tá? Para que a gente consiga, com precisão, com eficiência, alcançar o nosso resultado, que é exatamente disponibilizar o conteúdo para vocês. O artigo 75, caput, diz assim: é dispensável a licença. Mas, André, de onde você concluiu que o rol é taxativo? Porque no caput não tem o vocábulo em especial, ao exemplo de, como tem, por exemplo, no caput do artigo 74. São inexigíveis as seguintes circunstâncias, em especial. Significa dizer, rol é exemplificativo. Aqui não, o rol é taxativo. É dispensável a licitação. 2 pontos. Rol taxativo. É rol exauriente. Números clausos, ou seja, rol fechado. Inciso 1. A contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, se obras, caso de obras e serviços de engenharia. É bem verdade que esse valor sofreu já alterações, Esse valor sofreu alterações, várias alterações, desde abril de 2021, esse valor de R$100.000, quando se fala em contratação de serviços de engenharia, obras, esse valor que inicialmente era de R$100.000, por força do decreto 11.871 de 2023, mas André, um decreto alterando uma lei, a própria lei 14.133, no seu artigo 182, repito, no seu artigo 182, a lei de licitações previu a possibilidade de alteração dos valores constantes nela, lei 14.133, pela via do decreto executivo, lá do artigo 84, inciso 4. É o exercício daquilo que nós chamamos de poder regulamentar. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. O texto constitucional, no seu artigo 84, inciso 4, estabeleceu a prerrogativa, a possibilidade do presidente da República de expedir decretos. Artigo 84, inciso 4. O decreto, denominado de executivo, tem por fim dar o fiel cumprimento à lei. É uma norma secundária da lei. A Lei 14.133 de 2021, no seu artigo 182, previu a possibilidade de alteração dos valores constantes na própria lei pela via do decreto executivo. É isso mesmo que eu estou falando a vocês. O presidente da República pode alterar pela via do decreto executivo os valores constantes na lei 14.133 de 2021. E assim o presidente o fez desde 2021, o presidente da época e o presidente subsequente. O último decreto foi expedido em 29 de dezembro de 2023, que é o decreto 11.871. Periodicamente esse decreto é renovado, porque leva-se em consideração inflação, perdas inflacionárias dos insumos, enfim, dos produtos, daquilo que a administração pública busca contratar. Então, o que inicialmente era 100 mil para obras ou serviços de engenharia, por força do decreto de dezembro de 2021,
atualmente R$ 119 mil obras ou serviços de engenharia. Se não for de engenharia, aí vem o inciso 2, diz assim, para a contratação, o inciso 2 do artigo 75 da Lei 14.133 de 2021, diz assim, para a contratação que envolva valores inferiores a 50 mil, no caso de outros serviços e compras, não sendo de engenharia, outros serviços e compras, R$ 50 mil, lá em abril de 2021. Esse valor foi atualizado também pelo decreto 11.871, repito, 11.871. Esse valor hoje é de R$ 59.906,02. Show de bola? Muito bem. Então, as aquisições de pequeno valor, se a banca perguntar aquisições de pequeno valor, até R$ 100 mil, 119, mas você não precisa decorar esse valor, né? Você vai ter todo o material disponível para você, 119 mil, se for de engenharia, 59 mil, se não for de engenharia, a contratação pode ser direta, podendo o agente público afastar a disputa. Mas existem outras tantas hipóteses de contratação direta por dispensa. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar naquela licitação que não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas as propostas válidas. Vejam, é assim, é o que a gente chama de licitação deserta e licitação frustrada. Perceba, lapso temporal de um ano para trás, tá? Na data de hoje, leva em consideração um ano para trás. Se há um ano a administração pública promoveu um edital e ninguém compareceu, no deserto a gente fica sozinho. Geralmente é assim. Quando a gente diz eu estou na seca, né? Eu estou no deserto, porque está sozinho. Então, quando você estiver diante de um cenário que ninguém compareceu para participar da disputa, a licitação deserta. Mas se interessados compareceram e foram inabilitados, repito, interessados compareceram, mas não preencheram os requisitos para fins de habilitação. Faltou uma certidão negativa, faltou um documento que comprovasse a personalidade jurídica da empresa, faltou comprovar a capacidade técnica ou a capacidade econômica financeira, inabilitação, licitação frustrada. Deserta quando ninguém comparece, frustrada quando comparecem interessados, mas por algum motivo nenhum interessado é habilitado. Se essa licitação foi promovida num período anterior, limitado a um ano, pode a administração pública contratar diretamente. É o que diz o inciso 3, a linha A. Tá? Muito bem, continuando. As propostas apresentadas, a linha B do inciso 3, artigo 75, inciso 3, a linha B. A contratação pode ser por dispensa, levando em consideração um ano, tá? Quando as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelo órgão oficial. É assim, o Tribunal de Contas mantém uma planilha lá de parâmetro de mercado, né? Então, se empresas comparecerem, todas as empresas combinarem preço e tal para inflacionarem os valores das propostas, o agente público, os atores envolvidos nas licitações podem simplesmente desclassificar essas empresas, desclassificar, rejeitar a proposta de preço, tá? Muito bem. Mas vejam, essas empresas, elas apresentaram proposta manifestamente superiores aos valores de mercado. A repartição promoveu uma pesquisa de mercado e viu que, obviamente, estabeleceu um parâmetro no edital, um limite, e as empresas superaram esse limite previsto em edital. Desclassifica todas elas. Levando em consideração esse período de um ano para trás, pode a administração pública, diante de propostas manifestamente superiores ao valor do mercado ou constantes no órgão de contas, no órgão fiscalizador, poderá contratar diretamente outra empresa, uma empresa diretamente por dispensa, desde que, obviamente, respeite o princípio da moralidade, contratando proposta de preço de mercado, dentro do parâmetro de mercado. Muito bem.
E aí o inciso 4 vem para a contratação que tenha por objeto bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, necessárias à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. É lógico da garantia. Então, se comprou um carro, comprou um veículo de marca tal, para manter a garantia daquele veículo, tem que comprar daquela marca, ora, para não perder a garantia, contrata daquela marca, vai adquirir daquela marca. Show de bola? Letra B. Inciso 4, artigo 75, a linha B. B de bola. Bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Veja que aqui a gente está falando de acordo internacional, mas esse acordo internacional depende de uma aprovação do Congresso Nacional. Lógico que eu estou falando aqui da União Federal, porque acordo internacional adpede, o dispositivo não fala exclusivamente da União Federal, mas se está falando do Congresso Nacional, presumamos que o acordo internacional seja realizado pela União Federal, mas a lei até então não veda acordos promovidos por estados e municípios, desde que aprovado pelo Congresso Nacional, como dito aqui. Muito bem. A linha C diz assim: produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$300 mil. Veja, aqui não é a obra em si, tá? São produtos para pesquisa e desenvolvimento. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada à contratação, no caso de obras e serviços, o valor de R$300 mil. Então, repito, é pesquisa e desenvolvimento, não é a obra em si, é a pesquisa, tá? Tudo bem. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito, de uso ou a exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, né, pública ou privada, pública ou por agência de pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada a vantagem para a administração. Uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de fomento, uma empresa que não tem finalidade lucrativa, ou empresa pública, pode ser contratada e a administração vai fazer essa troca de tecnologia, essa transferência de tecnologia. Tá? Hortifruti granjeiros, o que é isso? Frutas, verduras, ovos, laticínios, né? Pães ou gêneros perecíveis. Diante dessa perecividade, imagina, uma fruta, uma verdura, ela perece muito rapidamente, então contrata direta. Lembra que eu falei da possibilidade do credenciamento? Mas a lei fala na possibilidade de aquisição mediante dispensa. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que desenvolvam, eu diria que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, softwares inovadores, tecnologia de ponta, licitação dispensável, né? Materiais, a linha G, materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos ou terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. A linha H, bens e serviços para atendimento dos contingentes militares. Vejam. E aí, o enunciado, o dispositivo continua dizendo: abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual. Repito, em estada eventual, uma operação, um treinamento na Amazônia, um treinamento no sertão do Nordeste, que a Força Armada precisa ter ali um suprimento específico, eventual, pode ser contratado, adquirido mediante dispensa de licitação. Muito bem, diz aí, abastecimento e suprimento de efetivos militares em estada
eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. Muito bem, treinamento na Amazônia, treinamento nas divisas nacionais, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, diz a linha J, tá? A linha K, aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada, desde que inerentes, eu diria, inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Então, existem aqueles bens que são tombados, né? Dado o alto valor histórico, a preservação, a conservação, como diz aqui, a restauração, pode ocorrer pela via da dispensa, mas não só a preservação, a aquisição também, tá? Serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas na Lei 12.850, quando houver necessidade justificada de natureza, eu diria, necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. A Lei 12.850 é a lei que fala da colaboração premiada, tá? Então, é a lei que, na verdade, fala sobre a obtenção de provas, né? Tá aqui, ó, define a organização criminosa, é a lei da organização criminosa, né? E dispõe sobre a investigação criminal. E aí a lei 14.133 prevê exatamente a possibilidade de aquisição de serviços especializados ou alocação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas para exatamente promover essa lógica da investigação criminal, temática que é eminentemente de processo penal e correlata ao direito penal. Vejam que são muitas as hipóteses, né? A linha M, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. E aí vem o inciso 5, porque aí eu saí das alíneas do inciso 4 e agora são vários outros incisos. A contratação com vistas ao cumprimento da Lei 10.973, para a contratação que possa acarretar comprometimento à segurança nacional, nos casos de guerra, nos casos de emergência e calamidade, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a estrutura da administração pública. Então, a União Federal pode adquirir, mediante dispensa, um bem ou um serviço de uma autarquia estadual, de uma autarquia municipal. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional que tenha notória especialização, mas cuidado, aqui é diferente da inexigibilidade, aqui ele é especificamente falando sobre comissão de avaliação de critérios de técnica, tá? Como assim, André? Um profissional que vai avaliar, um profissional que é contratado por dispensa, que vai avaliar, que vai integrar uma comissão, que vai avaliar se um outro profissional, um advogado, por exemplo, tem notória especialização. Veja, esse profissional que vai integrar a comissão será contratado por dispensa, mas o advogado será contratado por inexigibilidade, ou seja, o contratado, desde que tenha notória especialização, que vai integrar a comissão de avaliação, se outro profissional que avaliará se outro profissional tem notória especialização para ser contratado por inexigibilidade. Entendeu a lógica da coisa? Muito bem. Então, para aquisição, para a contratação onde eu fiquei, inciso tecnologia profissional, sim, inciso 14, para a contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, para a contratação de instituição brasileira que tenha a finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação. Inciso 16, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por funções, eu diria por fundação, que
regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento institucional. O 17 fala para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de cisternas, muito recente, 2023, cisternas, percebam, em locais do semiárido, local de seca, né? O dispositivo na parte final diz assim, para beneficiar famílias rurais de baixa renda, atingidas pela seca ou pela falta de água regular, ou seja, para a instalação de cisternas, notadamente no sertão. E, por fim, para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de programas do programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e de risco social. Eis aí os 18 incisos que autorizam a administração pública a promover contratação direta por dispensa. Siga o cronograma.